E hoje estou aqui muito feliz em receber tão qualificado profissionais, né, que atuam nessa área de regularização e que levam muito a sério esse tema, trazendo grandes resultados dentro desse tema. A gente vai começar então, vou passar a palavra de imediato ao Dr. Adrio Rafael Paula Gelati, com o tema Projeto GT Regularização Fundiária Caxias do Sul. O Dr. Adrio é promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, diretor das Promotorias de Justiça de Caxias do Sul, titular da Promotoria de Justiça de Habitação e Ordem Urbanística de Caxias do Sul, então designado para atuar perante Comissão de Soluções Fundiárias do TJRS. Por favor, doutorado. Obrigado. Acho que eu vou levantar, que eu fico mais à vontade também aqui para falar. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer enormemente o convite para estar aqui, aprender um pouco mais, trocar experiências, né? Agradecer a Simone, não sei onde está a Simone. Obrigado, Simone, pelo convite. E a minha ideia aqui é trazer um pouquinho da experiência, né, que eu tive em Caxias do Sul. A promotoria especializada em urbanismo e habitação e urbanismo foi criada há cerca de 10 anos em Caxias, pela nossa Corregedoria Geral, como um experimento fora de Porto Alegre. Nós temos 2 promotorias especializadas em urbanismo aqui em Porto Alegre e uma em Caxias do Sul, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então é essa a nossa especialização exclusiva. O restante da matéria de urbanismo, ela em geral está coligada aí com matéria de meio ambiente, consumidor e outras, patrimônio histórico. Então ela se divide com outras matérias no restante dos municípios. Então é um experimento que tivemos em Caxias, e a partir disso, já que era um experimento, né, e me colocaram lá, eu resolvi então inovar um pouco, né, trazer um pouco de inovação aí para a atividade do Ministério Público. E tão logo comecei o trabalho lá, né, fiz aquele levantamento, aquele diagnóstico inicial assim, de qual era a situação urbanística da cidade, quais eram as necessidades, enfim. E a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência então para vocês, trocar um pouquinho com vocês, tá? Eu vou ser bem informal e bem rápido, assim, bem sucinto, né? Acho que eu tenho uns 15 minutos, né? Mais ou menos 20, já gastei 5, então tenho mais 15. Como é que eu passo aqui? Vamos lá, então. Eu trago algumas imagens de fundo que são sempre interessantes, tá? Porque a nossa topografia da Serra Gaúcha, né? Ou está no morro, ou está no vale, mas está sempre em área de risco, né? Todas as áreas são de risco, sempre. Dificilmente a gente tem áreas que não sejam impactadas por condições climáticas, né? E não estejam sempre com algum tipo de risco de deslizamento. Essa área aqui, se eu não me engano, chama-se Monte Carmelo. Isso aqui é 10% da área, né? Nós temos aproximadamente 400 a 500 famílias nesse nível. Bom, qual foi a primeira análise de contexto que eu fiz, né, que é o que a gente verifica na maior parte das cidades do país, tá, sendo que algumas parece que são bem piores, né? Mas nós temos de 30% a 40% de irregularidade nas cidades. Caxias do Sul não é diferente, Porto Alegre não é diferente. Nós temos, se eu não me engano, Recife, que citaram aqui, que é 65% de irregularidade. Então nós temos aí um índice bastante alto de irregularidade, e naquelas que têm menos irregularidade, cidades maiores, médias e grandes, nós temos de 30% a 40%. Então isso acende um alerta, né? Nós temos mapeados, cadastrados em Caxias do Sul, por exemplo, que é uma cidade que não chega a 500 mil habitantes, tá? Uma cidade média, então nós temos em torno de 400 núcleos urbanos informais cadastrados. Não são todos, óbvio, mas são aqueles que já têm um registro no município. Aqui nós temos alguns bairros, algumas ocupações que ficam em área urbana, né? Essa aqui fica do lado da minha casa, praticamente, eu moro aqui.
Eu moro nesse edifício aqui e essa área toda aqui é um bairro que já foi regularizado, né? Aqui nós temos o Monte Carmelo, que é aquela frota inicial que está em processo de regularização, com termo de ajustamento de conduta assinado do município, área já desapropriada, né? E já com elaboração de projetos. Também, como em todos os municípios, dentro desses núcleos nós temos bastante degradação ambiental e área de risco, né? Eu não tenho coragem de andar embaixo dessas palafitas aqui, tá? Porque isso aqui parece que vai cair mesmo em dia seco, tá? Mas as pessoas moram aí e a dificuldade de retirar milhares de famílias dessa situação é realmente muito grande. Bom, diante dessa análise de contexto, o que se pretendeu fazer então, né? A ideia, né, que eu concebi lá em 2013, então já tem mais de 10 anos aí de experiência, né, e gerou frutos que hoje possibilitam que o município consiga estabelecer um fluxo importante de regularizações fundiárias, né, foi criar um grupo de trabalho de regularização fundiária para quê então? Estudo, orientação e atuação interdisciplinar e coordenada, né, entre todas as instituições. E aí se reuniu lá, a proposta foi reunir o Ministério Público, as concessionárias de água, energia elétrica, né, a polícia ambiental, os registradores de imóveis, o município através de todas as suas secretarias, autarquias, né, para que a gente pudesse, né, começar a discutir regularização fundiária, para que a gente tivesse a possibilidade de pegar um município, né, com quase 500 mil habitantes, que fazia regularização fundiária através de mora ilegal, né, que há 20 anos não aprovava nenhuma regularização fundiária, na verdade, né, e isso é a realidade de todos os municípios, não é só de Caxias. Aí eu vejo agora Gramado iniciando esse caminho, né, um jovem engenheiro, uma jovem arquiteta ali, uma jovem assistente social, com todo o gás, né, e com vontade de aprender. E os municípios todos começam assim, sejam pequenos, de 40 mil habitantes, sejam de 400 mil. Né? Tem que ter a vontade de fazer alguma coisa diferente. Né? Tem que matar no peito as dificuldades, né? E tem que ter coragem. Né? E a gente sabe o quanto é difícil ter coragem quando qualquer situação que não agrade a todos, né, volte para ti com cobranças. Né? Então a ideia foi fazer o quê? Foi justamente buscar uma reunião de todos os atores envolvidos na regularização, que teriam que se envolver na regularização fundiária, né, para estudar as situações, para homogeneizar conhecimentos, para ter uma direção única, né, uma direção uníssona de entendimentos e de ações. Né, e também fazer a orientação daquelas instituições e órgãos e secretarias que não estivessem, não que estivessem ainda pouco maduras para lidar com essa situação, e buscar amadurecer de uma forma conjunta. Né? Então a ideia é justamente a de, como a gente chama mais tecnicamente, visão sistêmica. Né? Todos partilharem do mesmo conhecimento, da mesma visão e andarem na mesma direção. Bom, e no que consiste, né? Esse assunto eu apresento sempre os mesmos slides, né? E eu posso falar ele em 15 minutos ou em 2 horas, né? Porque, como vocês todos viram, o dia de hoje está rendendo uma série de questionamentos, uma série de ideias, né? Uma troca de experiência extremamente rica. Né? E as experiências que foram trazidas aqui, muitas delas eu já vivenciei, outras eu aprendi. Né? E isso que é interessante. Então eu trago aqui uma metodologia em 10 pontos, né? Parece aqueles coaching, né, que vendem uma solução para a questão em 10 lições no YouTube. Né? Então eu vendo o grupo de realização fundiária em 10 pontos principais. Né?
só uma forma de sistematizar, podiam ser 20, podiam ser 5, há uma série de desdobramentos possíveis aqui. Esse trabalho, ele virou base, né? Ele é base para um dos pilares de um programa do Ministério Público do Estado, né? Que é o programa Morada. Né? Então, no eixo da regularização fundiária, da verificação das macropolíticas em regularização fundiária, esse projeto aqui ele ensejou, então, uma inserção, né? Ele foi inserido dentro desse programa Morada, que foi compartilhado com todas as promotorias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ele ele pode ser, ele é repetível, né? Em qualquer cidade, de qualquer tamanho. Tá? Ali houve alguns outros desdobramentos que entenderam que seria mais didático, mas enfim. A minha proposição, então, desses 10 pontos é, primeiro, a proposição do Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária pelo Ministério Público como órgão de fiscalização da administração pública e propositor de políticas públicas, indutor de políticas públicas. Então, o Ministério Público ele pode, como eu vinha conversando aqui com o nosso secretário de Habitação de Santa Maria, né, que o Ministério Público ele serve como um catalisador, né, para que algumas políticas que o município às vezes quer implantar, consiga implantar através da força do Ministério Público, não só dentro do sistema de justiça, como também como fiscal da administração pública. Então, nós temos o Ministério Público, às vezes, como aquele motor que pode fazer com que a administração pública efetivamente desenvolva alguma coisa. Nem que seja para pôr a culpa no promotor de justiça. Não, o promotor mandou, eu tenho que fazer. Né? Isso eu ouço bastante, eu assumo. Né? Fico 2 dias sem sair na rua, mas depois tranquiliza tudo. Né? Então, assim, o Ministério Público pode montar esse grupo, né, e auxiliar o município. A ideia da montagem desse grupo não é que o Ministério Público seja o dono dele. Tá? E a minha ideia lá em Caxias, o pessoal de Caxias que está aí, né, sabe bem, a ideia foi eu montar e entregar isso para que o município presidisse o grupo de trabalho. E assim foi feito, uns 6 a 8 meses depois da criação do grupo, né, foi entregue a presidência para o município através da criação de regulamentos internos, enfim, legislação própria que criou o grupo de trabalho no âmbito do município. Então, o segundo item, né, criação de visão sistêmica, que é o que eu falei, né, reunir os atores envolvidos na regularização fundiária para que todos tenham uma mesma visão, um mesmo direcionamento e possam coordenar ações em conjunto. Reuniões ordinárias periódicas, né? Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não interessa qual é a periodicidade, mas tem que ter um cronograma de reuniões já definido para que tenha continuidade. Né? Porque a gente sabe que a continuidade dos programas, dos projetos, sempre é um grande problema. Né? Então, nós temos que montar desde o início um calendário já de reuniões. Diagnóstico. Bom, o diagnóstico ele é parte essencial de qualquer trabalho, né, de qualquer projeto, e o diagnóstico ele visa basicamente entender, né, quais são as potencialidades, as forças, as fraquezas do município para implantar a regularização fundiária. Então nós temos a necessidade de verificar se o município sabe quais são os núcleos urbanos informais dentro do seu território, se ele tem esses núcleos mapeados, né? Se ele tem legislação sobre o assunto própria, né? Se ele tem legislação não só sobre regularização fundiária, que hoje a gente já tem a lei federal, né, que pode ser adotada independentemente de legislação municipal, mas no município, necessariamente para que funcione, a gente precisa ter legislação própria para o processamento da regularização fundiária, ou seja, qual o fluxo dos processos administrativos dentro do município vão ter para que se consiga, né, instaurar uma REURB e chegar ao final dela com a emissão da certidão de regularização fundiária em relação ao registro. E depois, fiscalização do cumprimento do termo de compromisso de implantação de infraestrutura. Então, nós temos que ter esse processo todo. A gente precisa saber se esse processo existe dentro do município, ou o que precisa ser feito para que ele aconteça. Né? Diagnóstico
mapeamento da área, da circunscrição do município, né, situações de risco, situações de APPs, mapas de ocupação, de possibilidade de ocupação urbana, né, tudo isso a gente precisa mapear se o município tem, não tem, se tem qual é a possibilidade que ele tem de contratar. Né, assistência jurídica, né, a Vanessa. Bom, legislação municipal. Então, eu já tinha entrado nesse ponto. Eu acho que a legislação municipal sobre o assunto ela é fundamental, tá? Mesmo que a gente tenha uma legislação federal auto-aplicável, acho que é importantíssimo que o município atente para as suas características locais. E dentro das suas características locais, ele regulamente aquilo que precisa ser regulamentado. Né? Se nós temos um município que tem muita área urbana, Porto Alegre, por exemplo, tem pouca área rural, um problema, se eu não me engano. Né? Ela tem muito mais área urbana. Não parece, né? Bom, Caxias do Sul a gente tem uma área rural gigantesca, então a gente teve problemas gigantescos com condomínios rurais. Estava começando a se formar um cinturão de condomínios em área rural, né? Que poderia bloquear o crescimento da cidade em algum momento, né? Como aconteceu em Goiânia, por exemplo, a gente teve esse problema. Então, a gente precisava de atenção justamente para regulamentação de como travar o crescimento dos condomínios rurais para fins urbanos, né? E como integrar aqueles que já existiam à legalidade. Então, uma série de legislações me parece que são bastante necessárias, né? E, como eu disse, a regulamentação dos fluxos internos, do fluxo de fiscalização. Acho que na palestra anterior alguém perguntou sobre a questão de multas aos... acho que foi a Cíntia, né? Perguntou sobre as multas aos parceladores. Né? Isso é um ponto importante também. Tem que ter um processo de fiscalização estruturado, tem que ter tem que fazer um diagnóstico também de quais as equipes que existem dentro do município, né? De fiscais, equipes de engenharia e arquitetura, né, de análise de projetos, enfim, qual a estrutura do município que existe e qual que precisa existir para que a coisa funcione. Ponto 6. É importante, dentro deste grupo de trabalho, a solução de conflitos entre os atores envolvidos na regularização fundiária. Por exemplo, a prefeitura municipal, né, se eu não me engano, a maioria das prefeituras emite a certidão de regularização fundiária, ao final deve ser a Procuradoria ou a Advocacia Geral do município. E aí acontecem muitos conflitos com o registrador de imóveis, como todos sabem, né? Como já foi trazido aqui, alguns registradores mais formais, outros mais uma atenção maior à questão dos direitos coletivos. Então, essa é uma tensão que consegue ser facilmente, não vejo muitas dificuldades quando existe a integração dentro desse grupo de se resolver os problemas. Né? Então, a gente consegue uma solução bem fácil para esse tipo de situação. Conflitos entre o Ministério Público e as secretarias, né, de meio ambiente, de urbanismo, enfim, existem essas tensões e essas tensões elas precisam ser aliviadas ali para que a gente tenha um desenvolvimento de trabalho mais eficaz. Incentivar a obtenção de resultados. Bom, por quê? Porque tudo isso tem que ser feito para um objetivo, que é ter um resultado efetivo, que não é levar 20 anos para regularizar um loteamento, um núcleo urbano informal dentro da cidade. Né? Nós temos que, a partir de um trabalho, incentivar que ter metas. Né? Olha, esse ano nós vamos regularizar 10 loteamentos, 10, 20 loteamentos, 30 loteamentos. Nós temos que ter uma ideia, né, de meta e de resultado efetivo. Fundo municipal, né, também outro ponto essencial para financiar a regularização fundiária, a REURBS, né, nós temos um fundo municipal que seja abastecido de multas administrativas por loteamento, por exemplo, né, por contrapartidas, né, contraprestação de infraestrutura que não seja necessária, por exemplo, para um determinado loteamento que é de REURBE, que é regularizado. Digamos que ele não precise de doar a área pública para o município naquele local, nas imediações do parcelamento.
porque não há necessidade, todos os equipamentos públicos já existem. Então ele pode, né, a gente tem casos de REURB em Caxias do Sul, por exemplo, que essa contraprestação foi de, por exemplo, R$1 milhão, foi para o fundo. Né, e aí eles usam esse dinheiro para fazer estudos necessários, estudos técnicos nos parcelamentos de REURB. Priorização de áreas para REURB, basicamente criar uma tabela de priorização de áreas públicas ocupadas a serem regularizadas, né, com base numa série de critérios que cada município vai ter o seu. Né, mas entre lá os critérios, obviamente, risco geológico, risco hidrológico, proximidade de aeroporto, por exemplo, em Caxias do Sul a gente tem o aeroporto, a gente tem a cota nula do aeroporto, que é aquela distância da pista e dos muros do aeroporto que não pode ter nenhum tipo de edificação, e nós temos, nós está apinhado de parcelamentos irregulares à volta do aeroporto, então a gente tem esse problema. Então, colocar quais são os critérios, índices de violência, por exemplo. Né? A gente pegou em Caxias do Sul, por uma proposição minha, se colocou aqueles locais onde tem um número muito alto de homicídios a cada 100 mil habitantes, e eles pontuam nessa tabela para serem priorizados na regularização fundiária. Então, cada município vai escolher qual é a pontuação, quais são os elementos que devem levar à priorização de determinadas áreas em detrimento de outras, porque, obviamente, o município vai levar 50 anos para conseguir regularizar aquilo que está hoje regulado. Né? Então, nós temos que fazer uma priorização para saber como trabalhar. E ações conjuntas, que efetivamente os atores envolvidos trabalharem juntos, sentarem juntos para resolver os problemas antes que os problemas cheguem na minha mesa. Eu sento com o secretário de urbanismo para discutir com ele como é que ele vai fazer, para que não chegue na minha mesa. Né? O secretário de urbanismo senta com o registrador de imóveis para saber como é que ele vai emitir uma determinada certidão de regularização fundiária, porque não haja uma devolutiva, não haja uma impugnação. Então, ações conjuntas até de mandados de busca e apreensão, eu já fiz junto com Polícia Ambiental, com Secretaria de Urbanismo, com a fiscalização, enfim, no combate aos parceladores irregulares. Né? A gente fez uma série de ações conjuntas, inclusive ações civis públicas foram ajuizadas em conjunto entre o Ministério Público e o município contra determinados loteadores. Então, esses são os 10 pontos, assim, sem esmiuçar muito cada um, mas só para expô-los, né? Colocar eles, colocar a metodologia. Aqui nós temos uma linha do tempo. Então, em 2013 foi a proposição. Em maio de 2014 se criou um decreto com as etapas de regularização fundiária, os procedimentos fiscalizatórios. Em agosto de 2014 já que se criou a Comissão Técnica de Diretrizes Urbanísticas para os Projetos de Parcelamento. Em dezembro de 2014 se criou o Fundo Municipal de Regularização Fundiária. Em dezembro de 2014 também se criou o primeiro programa de regularização fundiária, que obviamente hoje já estaria desatualizado, já foi atualizado pelo município. Hoje nós temos um outro programa que está de acordo com a legislação atual já, e onde se corrigiram uma série de falhas e deficiências que o antigo programa tinha, mas que é aquilo que a gente vai aprendendo com a experiência e vai melhorando. Também nós temos uma base cartográfica de mapeamento. Então, tudo que está aqui em vermelho são parcelamentos já cadastrados pelo município, né, aqui em área rural e aqui em área urbana. Por exemplo, aqui nós temos o aeroporto, ó, né, isso aqui tudo está em cota nula do aeroporto, tem que ser removido. Então, nós temos ali uma base cartográfica que facilmente a gente identifica. Se eu clicar aqui, eu sei até qual a base do município tem, inclusive, o número do inquérito civil lá no Ministério Público, que fiscaliza o número do termo de ajustamento de conduta que foi firmado sobre cada um desses loteamentos aqui. Então, uma base cartográfica de consulta pública, qualquer um pode consultar. Placas na frente dos parcelamentos irregulares, né, por determinação judicial, para que sejam identificados. Entrega de titulação, né, cerimônias de entrega de titulação. E deixo os senhores todos com uma frase do saudoso
Olinto Mendes de Castilhos, registrador de Caxias do Sul, que dizia sempre, mandava sempre todos abaixarem as armas, que a regularização tinha chegado. Muito obrigado, então. Regularização sabe da importância de se ter uma visão sistêmica e não linear, né, das questões, e dessas, eu pontuaria também as reuniões periódicas, né, para dar andamento a tudo que é feito, né, para que gere resultado, não caia no esquecimento, né. Então, muito obrigada. De pronto, já passo a palavra para a doutora Dulce Optis. A doutora Dulce é juíza de direito desde 2001, coordenadora do Sejusc Porto Alegre, Sejusc do Foro Regional do Partenon, Sejusc Empresarial, Sejusc Saúde e Grupo de Trabalho dos Conflitos Fundiários desde setembro de 2023. É a senhora Sejusc, né, doutora Dulce? Até setembro de 2023, mas daí a senhora foi para a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJ. E a doutora Dulce, então, hoje vai falar sobre essa Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJRS, que já iniciou trocando, né, a terminologia de conflito para solução. Então, por favor, doutora Dulce. Bom, boa tarde a todas, a todos. Queria agradecer o convite que me foi gentilmente feito pela Simone, pela Aline, com quem eu muito aprendi no GT de Conflitos Fundiários. Não tive o prazer de trabalhar com o Cláudio Ari, que atuava nesse grupo, porque logo em seguida eu cheguei lá e saiu, mas tive com a Débora Menegatti, que muito... Aliás, tudo que eu sei de regularização eu aprendi com vocês. Hoje não é muito, porque não tivemos tempo de conviver mais e trocar mais ideias. Agora, atualmente, eu sou membro da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Qual é a origem? Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu pedi alguns dados para a nossa estagiária da comissão e ela se ofereceu gentilmente para organizar a minha apresentação. Então, essa apresentação é dela, né? É o layout da apresentação, e ela tem 19, 20 anos, então, assim, não conseguiria fazer o que ela fez. Com desenhos, figurinhas, mas eu achei ótimo, bem isso aí. Então, qual é a origem dessas comissões? Começou tudo com a ação de descobrimento de preceito fundamental 828, que foi uma ação ajuizada pelo PSOL para evitar os despejos no período da pandemia. Isso aí foi prorrogando, o ministro Barroso foi dando mais prazo, né, para que essas pessoas, em pleno período de pandemia, não só pelo risco à saúde, mas por não ter para onde ir, né, uma época de isolamento, e aí no âmbito dessa DPF surgiu a sinalização para a criação de comissões para no enfrentamento desses conflitos possessórios. E tanto é que a nossa comissão aqui, ela foi, o primeiro ato foi de maio de 2023 para criar a comissão. E a resolução, que é hoje o que organiza, então, que criou a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, inclusive mudou o nome para de conflitos, soluções, e as criações, e as comissões regionais, a criação das comissões regionais em cada estado da federação, é de junho de 2023. O nosso trabalho difere um pouquinho, nós atuamos basicamente numa fase de conciliação, de mediação. Né? Tanto é que recentemente a gente teve um encontro organizado pela Comissão Nacional, onde nós passamos 3 dias intensos, assim, 8 horas por dia, só falando sobre mediação.
né, para capacitar os juízes, porque é essa nossa atuação. Então, aqui que a gente atua hoje é a composição. Nós temos uma desembargadora presidente, né, que é a forma como foi estruturado, mas cada estado se estruturou de alguma forma, tem comissões que tem 3, 4 desembargadores, e aí depende do número de juízes, enfim. O que importa é o escopo da comissão, é a forma como vai atuar, né? Então, é apoiar a solução pacífica de conflitos fundiários urbanos e rurais, com ênfase na proteção dos direitos fundamentais. Basicamente, eu lembro que a Débora dizia muito isso, né? O trabalho da gente é tentar manter as pessoas onde elas estão, porque pelo menos elas não estão debaixo das pontes, elas não estão debaixo de marquises, não estão na rua. E, claro, conciliar esse conflito com os proprietários, né, os particulares, poder público e tal, justamente para tentar evitar essas desocupações forçadas e que é uma, via de regra, uma violação absoluta de direitos. E a inspiração dessa comissão veio do Paraná, que eu tenho convivido bastante com o desembargador Fernando Prazeres, que é uma pessoa com uma visão muito humanista, que ele nos contou que ele recebeu um processo de reintegração em grau de recurso e resolveu ver qual é que era a situação. E aí pegou o carro dele e foi lá, né? E a partir daí ele viu a necessidade de se ter um judiciário, uma visão diferente pelo Poder Judiciário. Não fosse aquele processo com aquela história contada lá, que era fundamental a participação. E aí se seguiu e fazem um trabalho maravilhoso no Paraná. Ele é muito preparado também na área de mediação, né, que inspirou a criação de todas as demais comissões. Hoje a secretária da Comissão do Paraná também atua na Comissão Nacional e presta uma ótima orientação para os secretários das demais comissões. Basicamente, assim, eu acho que é importantíssimo o perfil de quem compõe esta comissão. Não pode ser a pessoa que quer fazer parte da comissão. Tu tens que ter um perfil mais humanista, mais conciliador, porque a gente vai atuar nessa fase do conflito, para eliminar o conflito, que é um pouco do que a gente faz, quer dizer, não é um pouco, é o que a gente faz também, que fazia e a colega Josi continua fazendo no GT dos conflitos fundiários, que é eliminar o conflito para que depois prossiga na REUP, né? Então, eu aproveitei no começo da comissão, era eu com a experiência que eu busquei de lá e todos os colegas, como é que a gente vai fazer agora, e nós fomos tateando até chegar a essa normatização do CNJ pela resolução 510. Então, quais são os objetivos? Buscar soluções consensuais. Na verdade, o que acontece à comissão? Geralmente, todas as comissões do país começam com uma visita técnica. Eles recebem um processo e marcam uma visita técnica para ir lá conhecer o local, mapear o conflito, ver quem são aquelas pessoas que estão lá, ter ideia de quantos idosos, quantas crianças, quantas grávidas, qual é a situação, que tipo de violações acontecem, né? E essa visita também vai o proprietário, vai o município, se convida a movimentos sociais, porque às vezes eles abrem as portas, né, para que a gente possa chegar, para que prepare o nosso trabalho. E eu aqui sugeri à comissão acá toda a gente começar com uma audiência online com alguns representantes para explicar, para preparar as pessoas para nossa visita, né? Porque às vezes chega lá 2 juízes, uma secretária, não sei mais o que e tal, e as pessoas nem sabem o que vai acontecer, eles ficam até com receio do que está acontecendo aqui. Então a gente faz uma audiência prévia, explica que vai fazer a visita, prepara, faz os convites e aí nós vamos até o local, geralmente 2 juízes, né? Agora se integrou a comissão, o Adrio, o Claudani vai em algumas também, né, dessas, enfim, a Defensoria Pública também tem nos acompanhado sempre, porque é um trabalho interinstitucional, né? A gente não pode, já faz tempo que a gente não pode fechar os olhos e eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é realmente a questão da moradia,
porque também é a fonte de maior violação de direitos que se tem, né? Eu acho que ali tu vê, aliás, não vê direitos ali sendo exercidos. Em muitas situações, realmente, a gente sai super deprimido, assim, de saber que é muito difícil, e também se sabe que essas pessoas estão lá, não é porque escolheram estar lá, né? Porque justamente não lhes foi oferecida uma oportunidade de escolha para ir para um outro lugar. Então, ao final dessa visita técnica, a gente emite um relatório com fotografias do local, já dando alguma direção para o juiz, e o ideal também que o juiz fosse, porque é completamente diferente quando se pega um processo para julgar e que se conhece a situação e não só aquilo que está dito no processo. Atuação, então, pré-processual, ou em qualquer fase do processo, né? Até antes de ter um processo a gente pode ser chamado, pelo juiz, por partes interessadas, por movimentos sociais. Já teve alguma situação, inclusive no grupo de trabalho que a gente foi procurado, nós trabalhamos juntas também, né, Aline? O método cooperação interinstitucional, com órgãos municipais, estaduais, federais. As visitas técnicas, então a gente faz um agendamento informado aos requerentes, ao juiz, daí ele vai fazer as intimações pertinentes para os proprietários, enfim, e muda muito quando eles vão da área, né, que eles também conhecem aquela situação e que eles têm a oportunidade de ver, né, porque às vezes eles só veem assim a questão do invasor, invadiu a minha área. E estava comentando com o Cláudio ali, o outro dia nós pegamos uma reunião e a gente fez uma mediação, a gente desmembra, né? Fizemos a visita técnica, daí fizemos com os proprietários, depois vamos fazer com o município e depois os moradores, porque não tem como tirar o município dessa história, né, doutora Simone? Ela sempre diz isso, não tem como tirar o município dessa história, porque essas pessoas estão ali e se saírem dali em algum lugar o município vai ter que colocar, né? Não é assim? Lembro de uma apresentação que nós fizemos juntas, a senhora falou que depois da lei da REURB, a gente não pode mais fugir das nossas atribuições. Aqui eu coloco a audiência prévia da visita, né, prévia à visita, para a gente poder informar o que vai acontecer, depois o relatório. Hoje o CNJ já normatizou na resolução 510 o que tem que constar nesse relatório. Uma coisa importante também nas visitas, e isso desde o início, a gente já fazia aqui eventualmente quando ia... Nós fazíamos umas visitas técnicas informais, né? E que assim, que se segue algumas normas, a gente tem que chegar até eles. Então eu não vou lá de sapato de salto, eu não vou lá de, sabe? É despojado mesmo, justamente para não criar aquela sensação de diferença. A outra situação, a gente não vai com polícia, a gente está ali para ajudar, para contribuir, para mediar. Como é que nós vamos chegar armados? Né? Ou tentando mostrar que a gente vai dar uma decisão, deixa lá para o juiz da causa depois resolver, né? A gente tenta resolver de outra forma. Outra coisa também que me surgiu agora, a questão do tráfico. É muito difícil que numa dessas ocupações informais, a não ser que seja muito, 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 muito precária, que não tenha esse problema, que assola, e não é só em ocupações irregulares e informais. Eu soube, teve uma visita recente de vocês, que as colegas colocaram, as duas colegas que foram, assim, que pela primeira vez elas sentiram medo, né? Nós fomos cercados pelos traficantes. Então eles nos indagaram de uma forma bem... Pois é, delicada, talvez eu estava pensando, a gente tem que, no Paraná, eles fazem isso. A secretária da comissão tenta identificar quem é o chefe do tráfico ali naquela ocupação, entra em contato com ele de alguma forma para dizer que vai visitar, explicar a situação da comissão, porque eles também têm que saber o que a gente vai estar fazendo lá. E a gente não vai por eles, a gente vai por todas as outras pessoas que estão lá e que são vítimas também dessa situação. Né? Tem a minha ajudante,
a pessoa que trabalha comigo, que ela diz que às vezes eles passam com um carro, com um fuzil na mão e mandando todo mundo recolher isso. Retira os direitos dela de receber a proteção, de ter garantida a moradia dela, entende? Essas pessoas não são responsáveis por isso que elas vivem e sofrem consequências. Então a gente também tem que se liberar desse preconceito. Nós vamos lá para tentar ajudar a vida das pessoas, não é os traficantes em si, eles estão aí, infelizmente, né, para quem mora, porque eles também vivem com medo, eles também vivem com receio. Se pudesse sair de lá e vir morar onde eu moro, ela ia, né? Ela mesma disse, tem 2 filhos, ela sempre diz, consegui manter fora do tráfico, mas não foi fácil. Então é uma situação que a gente tem que se despir destes preconceitos também. Ou movimentos sociais, né, Adam? Às vezes eles ajudam muito a preparar esse terreno também. Até acho que a gente depois tem que fazer uma reunião e pensar quando as situações muito conflagradas, para a gente fazer essa preparação mais cuidadosa. Também tem uma previsão lá que a gente tem que devolver o processo de 90 dias admitida a prorrogação. Eu sempre lembro da 2 de junho, né? Eu fiz 38 audiências em 3 anos, até com Covid de casa, que a Débora terminou a audiência para mim. Então, esse prazo é utópico, né? É uma construção. Até porque não vai terminar, digamos, a gente elimina o conflito, e aí depois vai entrar a tua fala, no sentido de que também não adianta eliminar o conflito e eles ficarem lá naquela situação, vai ter que seguir, passar pela REURB para realmente poder tentar garantir alguns dos direitos, né, que a Constituição está aí para garantir e prever. Então, as negociações vão observar os princípios da mediação: independência, imparcialidade, autonomia de vontade, oralidade, celeridade, tudo da mediação. Eu queria ver se ai, meu Deus. Juliano? Não está aqui. Nós fomos fazer uma visita técnica aqui em Porto Alegre, e aí a colega estava falando, explicando, né, que a gente chega explicando que a gente está num processo de mediação, que a tentativa é uma tentativa de conciliar, eliminar o conflito, eventualmente, se não der certo, que poderá, se necessária, a desocupação. A gente também atua nesse sentido, e isso é o principal e é o mais difícil para a comissão, porque a gente chega e se enche de esperança, e se não der certo, vão ter pessoas que vão ter que sair daquele local. Então a gente tem que privilegiar. Não sei o que está tocando aqui, deve ser muito emergência. Tá, então vou apurar. Então a gente provavelmente vai ter que, em alguma situação, e esses dias um colega também preparou uma desocupação, deu uma má notícia. Isso acontece em tudo que é lugar, né? O desembargador Fernando trouxe para a gente, inclusive, vídeos, quando ele chegou lá para falar da questão de desocupação. E nós estávamos numa visita técnica, e a colega colocou essa questão da desocupação, e uma pessoa ficou bem alterada, assim, né? Porque disse: eu paguei, eu estou aqui há não sei quanto tempo, eu tenho meu restaurante. Tu sabe, o Luciano. Tá, o Luciano estava comigo, e aí eu estava bem próximo, ele estava muito alterado. Eu tentei chegar perto, ele foi para trás, até o Luciano foi lá, me deixou: vem, doutora, vem, doutora. Eu falei: não, eu não vou sair nesse momento agora, né? Eu cheguei próximo, comecei a conversar com ele, né? E explicar qual era a situação, colocar para ele que nós não somos inimigos e que nós não viemos com esse propósito. E ao final ele nos levou lá no bar dele, nos ofereceu água mineral e saímos. Então é um processo muito interessante, né, de transformação, assim, do que o diálogo, do poder do diálogo, do poder da mediação, né? Ele conseguiu entender, nos mostraram as casas deles. Então é muito gratificante, e mais gratificante ainda saber que a gente pôde contribuir para essa solução.
Desde o início, então, da atuação da comissão, foram realizadas 51 visitas técnicas, 135 sessões de mediação. É um trabalho intenso, né? Nós somos em 8 juízes, 4 titulares, 4 suplentes. Éramos, agora estamos em 7. Nós atuamos, tem 68 processos em andamento, 66 conflitos fundiários urbanos, né? Esse crescimento desordenado das cidades e muito do êxodo rural, que já vem no processo há muito tempo, o pessoal saindo, né, da área rural e os municípios também se expandindo e ocupando áreas rurais. Então é a nossa grande maioria, 24 municípios, esses processos, maior número de processos Porto Alegre, que estão na comissão 16, mas na realidade do grupo de trabalho tinha 50, 60 quando eu saí de lá. Passo Fundo com 12, São Leopoldo com 5. Aqui eu trouxe algumas fotos das nossas visitas, né, em situações bem precárias, que como dá para ver, é uma realidade. Eu sei que foi do Hotel Arvoredo, Cláudia ali até estava nessa, que nós fizemos uma audiência lá, a Aline também estava. Aqui em Passo Fundo, Bela Vista, Estrada Dona Francisca, aqui em Porto Alegre. E aí eu termino com esse trecho dessa canção da Leon Gieco e Mercedes Sosa, que eles colocam, né? Eu só peço a Deus que a dor não me seja diferente, né? Que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria, que a injustiça não me seja diferente. Então eu acho que o nosso trabalho passa muito por isso, sabe? É não ser indiferente para isso, é poder enxergar e se colocar, isso tem a ver com a mediação, né? Se colocar num lugar do outro, ter a empatia. E aqui quando fala da injustiça, é a injustiça de falta, de ausência de direitos, né? A gente diz, mas é exatamente essa situação injusta, eles não têm acesso a transporte, eles têm que andar quilômetros até chegar um ônibus, eles têm uma casa em precárias condições, eles não têm acesso à água, eles não têm acesso à luz, eles têm frestas enormes nas paredes, eles estão com frio, eles têm mosquitos assim que devoram no verão, as crianças não têm escola, ou é muito difícil, as crianças adoecem, as crianças morrem, os idosos não têm assistência. Então é essa injustiça, eu acho linda essa música que chama muito para isso. Então queria dar uma ideia do que é o trabalho da comissão. Eu acho que é por aí, é humanizar essa situação, né? Que não chegue mais, nunca mais, né? É a ideia que se tem, caminhões e trator de esteira botando casas abaixo e pessoas na rua, que isso nunca mais aconteça, e polícia e armas e gritos e choros, né? Eu acho que é esse aí o nosso trabalho. Espero que tenha conseguido passar um pouquinho e a gente fica à disposição. Tem o último aqui que a Laura fez, tem o WhatsApp, o e-mail da comissão, porque pode chegar por qualquer meio. Inclusive aqui nós temos representantes de vários municípios, inclusive pré-processual, quando tiver alguma área, também a comissão atua, então estão aí os contatos. Eu agradeço a paciência de vocês. É isso aí, muito obrigada. Esse trabalho maravilhoso que a Dulce faz na comissão. Eu ingressei na PARF na pandemia, então já ingressei nas audiências Sejusc online, fizemos muitas visitas técnicas, né, que é um aprendizado. Então eu também aprendi muito com a doutora Dulce e com a Débora Menegatti na época, né? E a doutora Dulce, ela, acho que por humildade, né, não fala, a cooperativa 2 de junho, por exemplo, né, era um processo judicial de 19 anos, que não tinha resultado e era uma reintegração do Estado contra uma comunidade, né? E em 36 sessões, hoje em dia, eles assinaram, né, um contrato com Minha Casa Minha Vida
e a questão se solucionou de uma forma assim, digamos, eu vou falar em milagre, né? Porque parece assim, no início, em vários momentos, parecia que não tinha solução, porque era Estado, município, muitas questões a serem resolvidas e no final deu tudo certo. Então, graças ao trabalho da doutora Dulce na coordenação do trabalho. O azar foi azar do procurador do Estado, procurador-geral do Estado, que eu consegui o celular dele. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu liguei para ele. Sim, foram feitas reuniões particulares, né, entre Estado e município, para poder propiciar, né, um acerto na cooperativa 2 de junho. Então, foi um excelente trabalho. A ajuda de vocês, né? Muito importante. Muito importante. Vou passar a palavra agora, então, para Priscila Aguiar Correia, né, ela é presidente da Associação de Moradores Fernando Wagner. Nessa visão sistêmica, né, temos aqui o MP, o Judiciário, e aqui nada melhor que a presidente da Associação, Fernando Wagner, conselheira do Orçamento Participativo pela região Norte por 2 mandatos, foi conselheira do Comatab, conselheira da temática de habitação. Ela vai falar então sobre conflito de reintegração de posse na comunidade Fernando Wagner e sua resolução. Mais um caso aí, então. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Priscila, presidente da Associação de Moradores Fernando Wagner. A associação é uma comunidade já há 14 anos. Em 2012 a área foi ocupada. Os famosos grilheiros, né, que a gente fala, né, os famosos grilheiros, os ditado popular, ocuparam a área, começaram a fazer um loteamento irregular e vender, né, os lotes. Quem compra é realmente quem precisa nessas ocasiões, e foi o que aconteceu na Fernando Wagner. Chegou um momento do processo que eles fizeram umas lideranças, e quando de repente chegou os mandatos de reintegração de posse e todo mundo largou fora da comunidade e a comunidade ficou governável. Foi quando eu entrei no meio desse processo, né? Peguei uma comunidade bem fragilizada, com medo. A comunidade é um quadrado com 4 acessos. Eles queriam fechar com tapume os 4 acessos, né? Pelo fato do medo, da reintegração de posse, e de perderem. Uns ali pagaram R$1.000, outros pagaram R$400, né? E as pessoas que se venderam e as tal liderança foram embora e deixaram a comunidade verdadeira. Quando eu assumi, eu peguei uma comunidade bem fragilizada, né? Bastante medo. Eu também não entendia nada de nada, não sabia nem por onde eu começava. Acho que eu perdia quase 100% dos meus cabelos e ansiedade, porque eu não sabia nem por onde eu começava. Mas eu tive alguns auxílios de outras lideranças, né, de algumas outras regiões, né, que eu comecei a procurar uma forma para mim conseguir iniciar isso. E foi onde eu consegui auxílio de algumas outras lideranças que também já faziam esses movimentos, e foi aí onde eu consegui começar a mexer tudo nisso. Essa foto eu acho maravilhosa. A comunidade é uma comunidade com 108 lotes, acho que ela dá um total de umas 300 famílias por aí, no total, de cada 4, 5, 6 moradores cada lote. Ela é uma comunidade parceira, é uma comunidade que se mobilizou muito, que na época que a gente estava com o processo de integração de posse, e foi todo ano, assim, todo ano vinha, a cada ano que passava, vinha oficial de justiça batendo na porta, daí a gente coletava um nome, coletava, né, algumas assinaturas. Então foi todo ano a gente estava na porta da prefeitura. Então todo ano a gente estava lá mobilizado na porta da prefeitura, até que a gente começou a engajar dentro do orçamento participativo, né, que a comunidade participa hoje. Aqui é uma das minhas falas. No final a gente começou a participar tanto dentro do orçamento participativo que eu comecei a ter fala. Nessas falas a gente começou a fazer cobrança. A comunidade chegava lá com cartaz, com mobilização toda, e a gente conseguiu ali iniciar uma negociação. Eu sempre cuidei, como a área do município, então eu sempre cuidei que fizesse o que o município pedia. Era uma forma de ter argumentos, né? Chegava lá, não, mas a comunidade fez isso, a comunidade fez aquilo, não, a gente fez isso, não, a comunidade se mobilizou. A área era uma área destinada para um posto de saúde e uma escola, né? No meio do caminho a gente conseguiu que o nosso bolso do turno, do que
que atendia o bairro, ele fosse por turno estendido. A comunidade participou, ajudou a mobilizar, ajudou, junto com a Secretaria da Saúde, a mobilizar que o turno fosse até as 22 horas. O posto indo até as 22 horas, a gente conseguia fazer com que esse projeto, que não existia, mas o projeto era só mais um script, mais ou menos, em cima da área, que a gente conseguisse com que a saúde liberasse a área, porque quando o turno foi para o turno estendido, a gente conseguiu com que atendesse toda a demanda maior da comunidade do entorno. Então, assim, foi coisas que a comunidade foi ajudando a se mobilizar, foi tendo audiências, a gente foi indo de atrás. A gente andou muito para cima e para baixo, a comunidade mobilizou bastante, assim. A gente andou muito para cima e para baixo, e dentro do orçamento participativo, e daí a gente conseguia pegar todas as secretarias, né, em si, todas elas, né, que a gente precisava, e cada gestão, né, que passava, a comunidade tem 14 anos, então assim, pegamos umas 3 gestões, cada gestão que passava era um enredo diferente, eram coisas diferentes, eram coisas que a gente corria de atrás, até que a gente conseguiu fazer um acordo que até hoje, acho que o mês passado, a gente ainda tinha um processo de integração de postos, era um processo congelado, mas a gente ainda tinha, né, tivemos, acho que a doutora Dulce estava junto na nossa audiência, não? A gente teve pode ser. a gente teve uma audiência mês passado, e graças a Deus... Não, foi a doutora Josiane. Enfim, a comunidade em si, hoje, a gente, no meio do caminho, a gente conseguiu... Eu sempre tentei trabalhar por etapas, né? Primeiro eu tentei congelar um pouco esse processo da integração de postos para a gente conseguir chegar nos outros caminhos, né? Quando a gente conseguiu congelar um pouco esse processo de integração de postos, a gente começou a ir atrás de algumas soluções para tentar, né, intermediar esse conflito da integração de postos com o município, que era a pessoa que pedia a reintegração de postos da área. E foi isso que a gente fez até todo ao longo desses anos, né? Há pouco tempo atrás, quando a gente conseguiu esse processo de tentar entrar na REURB, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, né? Que daí a gente acabou tendo mais movimento político, esse movimento político ajudou muito a gente em relação a isso. A gente conseguiu uma emenda parlamentar, a gente conseguiu fazer a topografia e o projeto urbanístico da comunidade. O projeto urbanístico ainda não está aprovado, né, mas a gente já tem, ele já está tramitando, logo em seguida, acho que a gente espera que seja aprovado, mas a gente hoje tem todo o processo, teve coleta de documentação já iniciando uma REURB. Hoje, graças a Deus, a gente está no caminho mais avançado do que era antes, né? Hoje, graças a Deus. E assim, a comunidade, a maioria, assim, 50% delas continuam sendo as mesmas pessoas desde o início. Então, assim, ela é uma comunidade bem parceira, uma comunidade bem... Se chegar lá, ela abre o caminho para vocês, né? Quando tiver a disposição, querer conhecer a comunidade. É uma comunidade bem parceira, assim. Acho que ao longo desses anos, a gente foi campeonário do orçamento participativo agora mês passado. Então, assim, de 108 moradores, 50 moradores estavam lá. Então, assim, para vocês verem assim, que a gente, todos esses anos se passaram e a gente ainda continua nesse ritmo ainda de tentar conseguir mais coisas para a comunidade. Mas, enfim, somos orgulhosos que em torno de 14 anos, hoje em dia, a comunidade que espera 40 anos com uma regularização fundiária, 30 anos, a gente, 14 anos, conseguimos derrubar uma reintegração de postos, ter um projeto urbanístico, ter muita coisa aprovada, e a gente é orgulhoso. A gente tem luz, hoje em dia temos águas, não temos pavimentação, ainda falta isso todo. Mas a gente está quase, né, coleta de lixo, a gente também tem, então a gente está 100% muito, né, do que era antes. Aqui é uma associação comunitária que a gente foi fazendo ao longo dos anos, né, para tentar um pouco remediar tudo que acontecia ao longo dos anos. Aqui foi quando a gente ganhou a nossa água. Foi a primeira vez quando chegou a nossa água. A gente já tem água, acho que há uns 10 anos, foi quando chegou a nossa água na comunidade, né, na época o secretário, eu não me lembro o nome dele, mas aí eles deram um cartazão bem legal do projeto para nós. Ficou faceiro, né? Aqui hoje em dia a gente já tem acesso a todos os benefícios de patrola, coleta, tudo da prefeitura, né? Antigamente a gente não tinha, a gente tinha um lixeirão assim, que era uma coleta geral, o pessoal, todo mundo metia, tinha de tudo naquela lixeira, da hora agora. Hoje a gente tem coleta individual e tem uma patrola também que passa na rua. Hoje em dia a gente tem todos os benefícios. O nosso projeto urbanístico, a nossa topografia, que ainda está esperando da aprovação, esperando que logo em seguida saia. E é isso, pessoal. E é isso. Está aí convidado a conhecer a comunidade, se quiser, é uma comunidade super parceira e batalhou muito para chegar até onde chegou agora. Obrigada.
pedacinho para a comunidade de vocês. Foi ótimo tu dizer, ela está aí para aprovação, tem o pessoal aí da aprovação, né, do município, para agilizar aí a aprovação do projeto urbanístico. Tu falaste, né, da água, esgoto, não esqueço também a doutora Simone, né, encaminhando para o grupo da PARF, quando uma comunidade conseguia luz elétrica, água, enfim, que aquela presidente enviava agradecendo o esforço feito até ali. Então, cada passo, né, é um reconhecimento do trabalho e uma felicidade quando pode auxiliar e colaborar, né? Então, muito obrigada pelo relato. A gente vai agora ouvir, então, não menos importante, me deram uma tarefa aqui de lembrar que depois das palestras da agora de tarde vai ter um coquetel aguardando todos. Então, não saiu correndo para casa, tem um coquetelzinho aguardando depois das palestras. E a gente vai ouvir agora o Cláudio Ari Melo, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanísticas e Questões Fundiárias do MPRS. O tema da palestra, então, é REURB em área de risco. Com a palavra, a doutora Uri. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todas, todos. É uma honra estar aqui nessa escola tão importante para o ensino jurídico, para o conhecimento jurídico de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. E também é muito gratificante poder estar vivendo um momento em que o tema regularização fundiária atrai tantas pessoas capacitadas para poder falar do tema e, ao mesmo tempo, interessadas em ouvir sobre o tema. E isso para mim é muito gratificante porque eu tenho uma longa trajetória lidando com o direito à moradia e eu, de certa forma, esse evento acho que representa o interesse e, ao mesmo tempo, a relevância que essa matéria passou a ter. E não tem muito tempo. Agora a gente tem, talvez, alguns 4, 5, 6, 7, 8 anos que essa matéria passou a ser realmente de interesse dos órgãos públicos e da população de modo geral. Mas a minha fala, eu peço desculpas porque eu não tenho, esse ano, eu sou professora há 27 anos, eu tenho até aluna aqui, ex-aluna minha. E esse semestre que passou, eu estava contando para o Everton agora, eu tive a pior avaliação em 27 anos dos meus alunos, das 2 turmas que eu dou direito constitucional. E aí eu fui fazer uma análise das reclamações dos alunos. E 98% das reclamações era a mesma, não sei se eles se combinaram. Mas professores realmente usaram esse termo. Esse professor é ultrapassado e obsoleto. Mas por que ele é ultrapassado e obsoleto? Porque ele não usa PowerPoint. Eu não uso PowerPoint. E aí eu disse, eu agradeço muito porque foi um elogio. Eu realmente sou um professor ultrapassado. Porque eu não uso PowerPoint. E como ainda por cima eu posso acreditar em Deus, mas na astrologia eu acredito. E eu sou taurino. E eu sou muito teimoso. Então agora é que eu não vou usar PowerPoint. Porque eu acho que isso aqui é uma tela de celular que distrai a plateia. E eu peço desculpas. Eu nunca preparo o PowerPoint. Raramente isso acontece, a não ser quando eu preciso de imagem. O que não é o caso hoje, porque eu queria aproveitar a oportunidade, inclusive para poder estabelecer um diálogo. Eu não lembro a Priscila? Priscila. Porque se vocês ouviram falar da Priscila, o conteúdo dela revela que a luta pela moradia ainda não é estabelecida como um direito. Porque se trata de um direito, essa luta que exige tanta mobilização de uma comunidade em face de várias instâncias do poder público, não deveria se dar. Se fosse já
reconhecida como a reivindicação da garantia de um direito. E eu explico por quê. A ideia de um direito subjetivo, de um direito individual, é uma das mais importantes contribuições do direito para a história política e social da humanidade da Idade Média para cá. Ela não era conhecida na origem do direito ocidental, como, por exemplo, entre os gregos e os romanos. Surge em algum momento da Idade Média, mas durante muito tempo é uma categoria usada apenas no direito privado, relações entre pessoas privadas. A introdução dessa categoria, da ideia de direito do indivíduo contra o Estado, é recente e muito instável. Mas se tem alguma coisa que caracteriza, ou se tem elementos que caracterizam esse conceito, a gente poderia citar dois. Em primeiro lugar, se eu sou titular de um direito, há alguém que tem uma obrigação correspondente a esse direito. E a insatisfação dessa obrigação, que corresponde ao meu direito, permite que eu exija judicialmente a satisfação dessa obrigação não cumprida espontaneamente pelo obrigado. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se eu tenho um direito subjetivo, esse direito derrota argumentos políticos e argumentos econômicos, assim como argumentos administrativos. Então, de certa maneira, a minha trajetória de vida como promotor de justiça, ela coincide com a luta por reconhecer a moradia como um direito. E ainda hoje, nós temos enorme dificuldade de lidar com a ideia de moradia como sendo um direito, tanto que o relato da Priscila é um relato que, a rigor, não corresponde à garantia de um direito subjetivo. E sim de uma luta política que envolve ações em múltiplos campos para que, ao fim e ao cabo, a moradia seja finalmente assegurada. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, apesar de o assunto ser árido, e eu vou convocar vocês para tentarem aceitar a aridez, porque eu vou fazer dogmática jurídica, que é estudo de texto. Legal. Mas eu vou contextualizar. Quando eu inicio a trabalhar muito, digamos assim, concretamente com o tema do direito à moradia, em 1998, eu já tinha sido sensibilizado porque eu inicio a minha carreira na cidade de Encantado, município de Encantado, e lá, dentro de uma população de uma cidade de renda média alta, extremamente homogênea do ponto de vista cultural, étnico, havia uma vila, uma favela. Até hoje há. A mais atingida e Encantado pelos eventos de desastre de 23, os dois e os 24. Até hoje ela está lá. Ela foi regularizada, mas até hoje ela está lá. E o contato com aquela população foi me mostrando a diferença de tratamento que existe no ideário da propriedade e quem vive naquelas condições informais, de verdade, sem acesso e sem direito a nada. Quando eu chego em Uruguaiana, em 1998, eu assumo uma promotoria que se transforma numa promotoria da ordem urbanística, não como a do Adrio, porque ela não era exclusiva, mas ela era da ordem urbanística, só que sem tema ambiental, porque quem ficou com o tema ambiental foi um colega, hoje Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Salles. E já naquele momento, algumas coisas aconteciam. Em primeiro lugar, em 1998, o direito à moradia não era reconhecido pela Constituição de 88. Isso nos importa. 2. Já naquele momento eu percebo que há um conflito do discurso que reivindica a proteção do direito à moradia nas cidades com o discurso ambiental. Por quê? Porque o discurso ambiental, absolutamente importante, fundamental, mas ele com frequência ele era utilizado e é utilizado até hoje como um argumento nocaute para impedir a garantia, a proteção do direito à moradia em áreas ambientalmente valiosas, sem uma solução para as pessoas que moravam em áreas ambientalmente valiosas, por exemplo, nas áreas de preservação permanente.
E ao longo desse processo, que é um longo processo, começa em 98, normalmente os defensores da proteção do direito à moradia perdiam e até perdem os debates públicos, judiciais e jurídicos quando disputam o território com a proteção ambiental. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Mas antes disso, lembrem, pensem que a nossa Constituição, a Constituição de 88, é uma das constituições que mais contém direitos sociais no mundo. Eu não fiz o cálculo, mas das que eu conheço é a que mais contém. Mas nasce sem direito à moradia. Num dos países com urbanização mais vertiginosa e que produziu mais favela, um volume imenso de pessoas morando em moradias precárias, subhabitação, e ainda assim, essa Constituição, que traz uma enorme quantidade de direitos fundamentais, não trouxe o direito à moradia, que só vai ser inserido na nossa Constituição no ano de 2000. Mas vejam bem, e esse não é um problema só do direito à moradia. Alguns direitos sociais previstos na Constituição estão regulamentados com muito detalhe na própria Constituição. Direito à previdência social, direito ao trabalho, direito à previdência social, direito à saúde, direito à educação, de tal maneira que esses direitos sociais logo conseguiram ser bem protegidos, fora do espaço judicial, diretamente pela administração pública, ou mesmo no espaço judicial. O Brasil é o país que mais judicializou saúde e educação no mundo, sem qualquer comparação com outro país. E a razão pela qual isso acontece é porque a nossa Constituição regula detalhadamente o direito à saúde. Mas alguns desses direitos ainda tiveram a sua regulamentação jurídica mais detalhada ainda em legislações infraconstitucionais. O que acontece com o direito à moradia? É uma palavra, ou uma expressão composta. Direito à moradia, não é nem moradia adequada no artigo 6º da Constituição Federal, e mais nada. Então, o direito à moradia nasce sem qualquer tipo de adensamento, de concretização sobre como, afinal, nós deveríamos proteger o direito à moradia. E sem que surja, depois da Constituição de 88, uma regulamentação do plano legal de como se deve garantir o direito à moradia. Então, nós ficamos com esta palavra solta no artigo 6º contra um longo processo, histórico processo de indiferença ou irrelevância da luta política das pessoas que moram em favelas, em vilas, em áreas vulneráveis, pelo reconhecimento da possibilidade de morar, do favor do Estado para garantir a moradia naqueles espaços. Então, esse processo é um processo de 2000, esse é um processo que deveria ter sido mais acelerado, mas não foi. A luta pela moradia continua, apesar do que acontece na Constituição de 88, na emenda que inclui na Constituição de 88, no ano de 2000, direito à moradia, uma década perdida. A primeira década do milênio nos trouxe grande novidade na proteção da moradia. O que nós esperávamos então? Bom, ou bem a Constituição deveria densificar como se deveria proteger o direito à moradia, como fez com Previdência Social, Assistência Social, Saúde e Educação, ou bem uma legislação infraconstitucional deveria concretizar como que a gente deve proteger o direito à moradia. Isso começa a acontecer com a lei do programa Minha Casa Minha Vida de a lei 11.977, do ano de 2009, que traz dois eixos, os dois visando concretizar a proteção do direito à moradia. Um eixo é a produção de habitação de interesse social, o programa Minha Casa Minha Vida, e o eixo 2, regularização fundiária dos então chamados assentamentos informais. Só que, por incrível que pareça, essa lei de 2009, ela pega no que diz respeito ao programa Minha Casa Minha Vida, produção de habitação de interesse social, por exemplo,
vai produzir milhões de imóveis nesse período, mas patina na regularização fundiária. E, de fato, isso só vai acontecer, a gente pode dizer que só deslancha com a lei de 2017, a lei 13.465, que, portanto, eu interpreto como a lei que transforma, finalmente, a luta pela moradia num direito à moradia. Isto é, num direito cuja garantia não deveria exigir o movimento exaustivo e inseguro que a Priscila acaba de nos narrar. Porque o que a lei faz? Ela vai dizer que quem ocupa um núcleo urbano informal tem o direito de ter a sua moradia regularizada no lugar da ocupação, do loteamento clandestino, irregular, ou da ocupação informal, do núcleo urbano informal. E aí vem o que me importa mais de perto. No primeiro lugar, isso é preciso afirmar. A Lei 13.465, então, é finalmente, acho que até um desdobramento da 11.977, finalmente é a legislação infraconstitucional que concretiza o direito à moradia ao ponto de, então, esse direito poder ser assegurado como direito e não como favor, com base numa lei. E tanto é verdade, e isso é o que talvez me interesse mais, que dois argumentos típicos de impedimento da proteção do direito à moradia vão ser enfrentados nessa lei. Porque essa lei ela vai afirmar no artigo 11 que mesmo em áreas de preservação permanente é possível regularizar núcleos urbanos informais. Isto é, pela lei, o argumento ambiental absolutamente legítimo e fundamental não derrota necessariamente o direito à moradia. Mesmo que seja em área de preservação permanente, um estudo técnico deve ser realizado para demonstrar que não é possível regularizar em área de APP. Então, se essa interpretação está correta, essa longa disputa do qual eu fui protagonista, e que é denunciado por muita gente, porque o argumento ambientalista, eu insisto, eu mesmo fui promotor ambiental durante muitos anos, central, fundamental, mas durante muito tempo ele foi utilizado para remover compulsoriamente populações que viviam há muito tempo em núcleos em assentamentos urbanos e moravam ali porque não tinham outro lugar para morar. Como disse o professor Lúcio Kovalich, no trabalho do sociólogo urbano do Brasil na década de 70, é da lógica do capitalismo brasileiro a favelização, porque isso torna o salário mais barato. Se eu dispenso, se eu não exijo que as pessoas sequer paguem aluguel, muito menos financiamento, o salário pode ficar muito mais barato. É da lógica do capitalismo brasileiro excluir pessoas, segregar pessoas para morar em ocupações informais nas margens das cidades, sobretudo em áreas de preservação permanente. Então, o que vai acontecer nesse artigo 11 da lei é dizer, pode regularizar, desde que um estudo técnico não diga que isso não pode acontecer, tá? Por razões, por exemplo, de ser risco. E lá no 39, mesmo em áreas de risco, e aqui mais ainda, mesmo em áreas de risco geotécnico, hidrológico, ou seja, deslizamento e inundação, mesmo lá, se for possível realizar obras de eliminação, administração, correção do risco, a obra deve ser realizada para regularizar a área em área de risco. Isso mostra que a gente está falando de um avanço importantíssimo na direção do reconhecimento da moradia como um direito efetivamente. Porque aí eu estou dizendo, bom, em primeiro lugar, eu tenho na Constituição a previsão, mas eu tenho uma lei infraconstitucional que assegura esse direito, inclusive derrotando argumentos historicamente mobilizados contra a garantia desse direito, como discricionariedade da administração pública. Está claro na lei que não é assim. Como discricionariedade da administração pública, argumentos econômicos, não posso porque não tem dinheiro,
argumentos ambientais. Então, se eu faço, e aí eu já encerro, né? Se eu faço uma análise histórica do meu próprio percurso, começando lá em 93, início da minha carreira, com 2025, como a gente chega hoje, só agora é possível afirmar que a moradia realmente foi reconhecida e ela tem instrumentos para a sua proteção, reconhecida como direito, e ela tem instrumentos jurídicos para a sua proteção. Isso é um grande avanço. O Everton vai falar sobre o projeto Terra, um projeto do Poder Judiciário em cumprimento a um provimento do Conselho Nacional de Justiça, em que o Poder Judiciário estrutura um grupo de trabalho para fazer regularização fundiária protagonizada pelo Poder Judiciário. A gente está avançando a passos largos e é na direção do reconhecimento da moradia como um direito, com todas as características que essa ideia tem no direito ocidental. Ao direito corresponde uma obrigação, essa obrigação insatisfeita permite exigibilidade judicial e, sendo um direito, derrota argumentos contrários. Tá? Então, é muito bom poder falar isso, porque durante muito tempo, eu lamentavelmente tinha que chegar a dizer que o direito à moradia era mais uma inspiração, uma aspiração, um desejo, uma fantasia do que uma realidade concreta, e isso não é mais assim. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutor Cláudio Arícia, trazendo muitas reflexões, né, e importantes apontamentos sobre o direito à moradia. Eu não preciso falar Com certeza não precisa, né? Pode ficar sem PowerPoint, que a gente gosta muito. Pode fazer. Se é o que os alunos querem. Ou contratar a Lara, né? Que é das minhas Dulce. filhas, não, pai, se não perder o prêmio, a gente faz. Vamos ouvir agora, então, o doutor Everton Borba, registrador de imóveis desde 2023, professor universitário, advogado, vice-presidente da Fundação Enori RS, coordenador do projeto de pós-graduação estricto sensu, com mestrado e doutorado em Direito, com foco em notarial e gestão. Olha aqui, ó, tá dizendo do horário, doutor Cláudio ainda consegue, né, em menos de 20 minutos, expor tanto conteúdo. O doutor Everton, então, vai falar sobre o projeto Terra, dimensões jurídica, social e econômica. Por favor, doutor. Vou pedir licença para imitar o doutorado. Claro. Vou deixar também o doutor só, né, doutor? Muito para falar em pé, vou pedir licença para falar em pé também. Gostaria inicialmente de saudar a mesa, de agradecer a doutora Simone pelo convite, na pessoa dela saudar toda a nossa audiência, toda a nossa plateia. Já que eu não tenho brilhantismo aí do Dr. Cláudio, tive que apelar para o PowerPoint para conversar. Cada um sabe dos seus limites, aí não vamos nos complicar. Tá? A minha missão hoje aqui qual é que é? Trazer para vocês um pouquinho do que é o Projeto Terra. Trazer esse conhecimento, divulgar o Projeto Terra. Então, o primeiro ponto que eu tenho que dizer é o seguinte, então ele é, como o Dr. Cláudio adiantou, um projeto do Poder Judiciário, focado, ou pelo menos organizado pelo Poder Judiciário, mas com diversas instituições participantes, e eu acho que esse é o grande diferencial dele. E esse projeto, ele se desenvolve em 3 grandes fases, e a gente vai falar dessas 3 fases. Uma primeira fase, na verdade, é uma fase praticamente pré-projeto, que é a origem dele. Como falamos aqui, falamos de conflitos, só que o Projeto Terra, diferente dos demais, ou da maioria dos conflitos que nós estamos conversando aqui, ele não tem sua origem diretamente na regularização fundiária. Na verdade, o conflito que dá origem, que é a semente do Projeto Terra, é um conflito relacionado às execuções fiscais. Então, a semente do Projeto Terra nasce na comarca de Tramandaí, onde a juíza responsável pelas execuções fiscais tinha à sua frente um número de 70 mil execuções inócuas. 70 mil processos de execução que não iam para frente. 70 mil processos de execução que não saíam do chão. Então, em função disso, em
função da ineficácia, da ineficiência desses processos, ela pede autorização para o judiciário para fazer um estudo. E aí ela mesma faz uma amostragem, pegando cerca de 6 mil, 7 mil desses processos, e começa a analisar esses processos. E aí, então, o que ela identifica? Que um dos grandes problemas desses processos é que os réus desses processos de execução fiscal, ou eles eram mortos, ou se tratavam de empresas que já estavam inativas, ou mesmo falidas, ou esses réus se encontravam em local incerto e não sabido, sem possuir nenhuma relação jurídica com aquele imóvel que havia dado causa a essas dívidas de PTU, por exemplo. E aí, numa inspiração divina, e a gente vai falar um pouquinho da doutora Laura depois, ela tem essa característica aí de conversar com o universo, ela mesma diz que lá pelas tantas o universo diz para ela, regulariza a propriedade que você vai resolver o resto. E aí, então, ela monta um projeto que, por acaso, né, leva o nome de mortos, falidos, incertos e não sabidos. E aí, então, ela começa a fazer uma ação visando regularizar a propriedade. Com a regularização da propriedade, ela tira da informalidade aqueles imóveis passam a gerar ITBI, porque eles voltam ao mercado, as pessoas voltam a contribuir com o IPTU, se regulariza essa situação, e ainda se cria uma situação em que se aumenta a riqueza das pessoas. Imóveis que antes eram negociados por R$1.000, R$1.200, passam a ser renegociados por 40 mil, por 50 mil. Ou seja, aí se paga o IPTU com gosto, certo? Pessoas que iriam morrer na informalidade, que não teriam seus bens para deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, para os seus netos, passam a poder transferir esses bens. Nesse contexto, então, vem o provimento 158 do CNJ, e o provimento 158 do CNJ traz para o judiciário a responsabilidade por incentivar a regularização fundiária, de contribuir, ou seja, faz com que o judiciário assuma a sua parcela de responsabilidade na regularização fundiária. E mais do que isso, determina então que os tribunais de justiça passem a elaborar programas permanentes de regularização fundiária. O que acontece? Diante desse caso bem sucedido de Tramandaí, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decide então pegar aquele projeto local de Tramandaí e transformar esse projeto em nível estadual. E aí nasce então, em agosto do ano passado, por acaso resolveram, acho que não vendeu muito bem o nome, né? Mortos falidos, incertos e não sabidos, né? Resolvem rebatizar esse projeto agora, né, como Projeto Terra. E ele nasce como Projeto Terra, você é dono do seu imóvel? Uma pergunta que parece singela, que deveria ser de fácil resolução ou de fácil resposta, e que nós vamos ver. E eu não preciso dizer para os senhores porque é muito complicado de se saber. No primeiro momento, o que se faz então? O Tribunal de Justiça ele procura identificar municípios que o tribunal sabia que possuíam problemas de regularização fundiária, chama os municípios, chama os registradores de imóveis para saber desses municípios o interesse dos municípios em participar. E aí vem a lógica do projeto. Qual é que é a lógica desse projeto? A lógica desse projeto é uma lógica de iniciativa voluntária por parte do município. Ou seja, o município tem que querer, ele não é imposto. Ou seja, tem que haver uma manifestação do município no sentido de que esse projeto atinja o município. Então, num primeiro momento, o que acontece? Se celebra um convênio entre o município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E esse convênio ele é importante porque uma das características do projeto é que é criada uma vara de exceção. Ou seja, todos os processos relacionados ao Projeto Terra, onde quer que sejam propostos, ou seja, em qualquer comarca do Rio Grande do Sul que venham a ser propostos, vão ser direcionados para esse mesmo juízo. Ou seja, esse mesmo juízo vai julgar todas as demandas do Estado. E no caso, a juíza responsável é no momento a doutora Laura. Feita a celebração do convênio, qual é o próximo passo? O
próximo passo, então, o município, em parceria com os registradores de imóveis da comarca, identifica quais são as áreas que ele pretende regularizar. E aí ele vai fazer primeiro uma petição, um pedido para o juiz de exceção, indicando quais são os núcleos que ele pretende regularizar. Uma petição para cada núcleo. Recebendo essa petição, o que o juiz vai fazer? Ele vai montar, então, ele vai marcar uma audiência de recepção desse pedido. Nessa audiência são chamados todos os integrantes do núcleo de regularização fundiária. O que é esse núcleo? Foi então constituído um núcleo em nível estadual, compostos por integrantes de várias instituições, do Judiciário, do Ministério Público, aqui o Dr. Cláudio, que é o representante, dos registradores de imóveis, e daqui a pouco a gente vai falar de outros ainda que vão ingressar. Instituições de ensino, Defensoria Pública, entre outras instituições. A própria FAMURS vai ingressar no futuro. E nessa audiência, então, se analisa, primeiro, se é um caso que se enquadra efetivamente numa hipótese de regularização fundiária, de uma regularização fundiária dentro do projeto. E aí vai se identificar, sendo positiva a resposta, vai se identificar em que tipo de regularização fundiária ele vai se enquadrar. Que tipo é esse? O que eu estou falando? O projeto, ele prevê duas espécies de regularização fundiária. Uma regularização fundiária que é chamada de titulatória. A outra regularização fundiária é chamada de plena, que é a que a gente conhece, tá? Que precisa tudo. O que acontece na titulatória? Na titulatória, eu tenho toda a estrutura pronta já. Ou seja, a única coisa que está faltando é a regularização da titulação. Vou dar dois exemplos aqui para ficar bem fácil de entender. Tá? O município que foi piloto desse projeto é o município de Cachoeiro do Sul, que por acaso é o município onde eu sou registrador. Nós identificamos no município de Cachoeiro do Sul, num primeiro momento, numa primeira fase, 9 núcleos urbanos em que havia sido realizado um registro de loteamento pelo município. Ou seja, 9 áreas pertencentes ao município de Cachoeiro do Sul, que haviam sido registradas 30, 40, 50 anos atrás, que nem o município mais sabia que tinha feito isso, a informação havia se perdido no tempo, que as matrículas desses imóveis não haviam sido abertas, por algum motivo essa era a prática na época, que haviam sido celebrados contratos com moradores, cidadãos do município, e esses contratos haviam se perdido. Ou seja, é um bairro completo, com rua, com calçamento, com água, com esgoto, com luz, com os imóveis descritos corretamente, faltando abrir matrícula e identificar quem é o proprietário. Então, esse exemplo aqui, eu não preciso fazer uma REURB completa. Eu faço uma REURB apenas para dar a titulação para aquela pessoa. Para dizer quem é o proprietário oficialmente. Para tornar aquela pessoa, que até então era mero possuidor, no proprietário daquele imóvel. Certo? Segundo exemplo, que eu vou voltar a falar mais adiante, vou dar só uma palhinha agora. Os imóveis, por exemplo, da Coab. Certo? Imóveis que o loteamento foi feito corretamente, o parcelamento do solo foi feito corretamente, só que ainda hoje se encontra em nome da Coab. O que eu preciso fazer? Transferir para os titulares corretos, isso aí. Aí eu tenho a titulatória. Ou então, naquela situação em que eu tenho uma área ocupada, em que eu preciso fazer tudo. Aí eu tenho uma REURB plena, e nessa audiência então vão ser traçadas estratégias de como vai se levar a cabo isso, inclusive com participação de outras entidades e instituições, inclusive instituições de ensino. Por exemplo, o caso Tramandaí, toda a parte de aferição de medidas, de mapeamento, de descrição desses imóveis foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelos departamentos de geografia, né? Geografia, então parcerias para viabilizar essa regularização, certo? Daí então se faz um cadastramento, e aí entra o município, fazendo um cadastramento dos moradores daqueles imóveis, identificando esses imóveis e ajuizando ações individuais. Faço um parênteses. Esse método, pessoal, né, também tem um método de decálogo, tá, doutor?
Inclusive aqui a gente, né, pode fazer uma parceria para vender o neto. Um vende no TikTok, o outro no Instagram. Vamos fazer os projetos arrecadarem recursos. O que acontece? Esse método está em construção, porque é um projeto novo. Isso é uma das coisas legais também do projeto, porque ele é flexível, ele é adaptável, de maneira que, diante de situações novas, todos do grupo se reúnem, debatem para encontrar a melhor forma de resolver o problema. Então, Cachoeira do Sul, que foi o piloto, no primeiro momento, quem fazia as ações individuais? A Procuradoria do município. Só que isso veio por sobrecarregar a Procuradoria, tá? E nós vimos que não era a melhor solução. Evoluímos e fizemos uma parceria então com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública então passou a ingressar com as ações individuais. O que é interessante desse sistema da REURB titulatória? O interessante é que, havendo a colaboração do morador, ele é um processo extremamente sério. Para se terem uma ideia, com relação à Cachoeira do Sul, nós fizemos a primeira audiência, tá? A Cachoeira do Sul, o município ele aderiu em dezembro, em janeiro ele encaminhou as primeiras petições, 30 de janeiro foi feita a primeira audiência. Todo o processo tramitou, os primeiros títulos foram registrados no final de maio, ou seja, no intervalo de 4 meses, onde muitas vezes no processo tradicional não ocorre nem a citação, nós conseguimos fazer todo o percurso. Só que, claro, aí foi um caso em que o próprio interessado ele foi bastante ágil e cooperou, porque forneceu documentos, porque fez o cadastro, porque foi atrás. Ou seja, é um procedimento extremamente ágil. Tá? Essa é a grande lógica do projeto. Então, o município tendo interesse, faz. Só que, claro, cada município tem uma realidade diferente. E aí entra a questão da flexibilidade. Para aqueles municípios que são municípios pequenos, por exemplo, e que não tem nenhum projeto em andamento, o projeto Terra acaba sendo o projeto de regularização fundiária do município. Agora, eu tenho muitas vezes municípios de grande porte e que já são muito evoluídos no aspecto da regularização fundiária. Aí o que acontece? Nesses casos, o projeto Terra ele pode ser um complemento, ele pode ser um parceiro para ajudar, para complementar. E pode acontecer também que o município entenda que a minha estrutura como está não precisa do projeto. Então temos essa realidade, mas o fato é que o município deve avaliar, caso ele entenda que seja interessante, ele celebra esse convênio. E essa, basicamente, essa é a estrutura do projeto Terra. Tá? Só que nesse processamento das REURBs de São Sebastião do Carri, de Cachoeira do Sul, tá? E aqui uma imagem que nós temos aqui da REURB acontecendo em Cachoeira do Sul. Nós tivemos aqui um período, umas 2 semanas, em que atuaram dentro do cartório, tá? O judiciário, os funcionários do cartório, propriamente dito, e mais os funcionários do município. Então a gente tinha aqui funcionários da Secretaria da Fazenda, do Cadastro Municipal e da Procuradoria Jurídica, todos trabalhando em conjunto. Tá? Números até agora do projeto: títulos entregues, 1.486 em menos de um ano, acho um número bom. 1.058 sentenças, 1.353 audiências, 40 municípios até o momento que estão sendo atendidos. Tá? Só que daí o que acontece de interessante nesse processo de Cachoeira do Sul? Dos 9 núcleos titulatórios iniciais, 2 deles são de Coab. E aí, para fazer a regularização, nós precisávamos da anuência do Estado. Então, a Coab, ela encerra suas atividades em 85, passa para o Estado, para a Caixa Econômica Estadual, para a Caixa Econômica Federal, mas hoje esses imóveis estão em nome do Estado. E eles precisam ser regularizados. Aqueles processos que estavam tramitando em Cachoeira do Sul, se procurou o Estado para que o Estado desse anuência. E a preocupação que se tinha é, será que o Estado vai concordar ou será que o Estado vai complicar? E aí fizemos uma reunião com a Secretaria da Habitação, com a Procuradoria Geral do Estado. E qual a nossa surpresa? Eles dizem, não, sim, não só nós vamos concordar com isso, mas nós vamos demandar ao Tribunal de Justiça, porque nós queremos regularizar todos os imóveis de Coab no Estado.
E aí nós temos então um pedido do tribunal, do Estado, para que se faça a regularização de 70 mil imóveis no Estado, em mais de 50 municípios, no menor espaço de tempo possível. Bom, aí o número de parceiros institucionais aumenta, certo? Nós passamos até então, além do Tribunal de Justiça, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Comando Militar do Sul, que entra como parceiro também, o Ministério Público, que já estava, a Defensoria Pública, a FAMURS, Colégio Notarial do Brasil, Colégio Registral e Registro de Imóveis do Brasil. Então, esses são os parceiros que vão atuar nessa terceira fase de regularização. Como é que essa terceira fase de regularização vai ocorrer? A ideia é que primeiro se faça uma conscientização, todos os integrantes de Coab, no primeiro momento, daqueles 12 municípios com maior número de contratos, vão ser chamados, e aí vai entrar uma ação cívico-social do Exército, em parceria com as demais entidades, numa sexta e num sábado, para que essas pessoas se dirijam até lá, sejam cadastradas e sejam indicadas. E aqui muda um pouquinho a dinâmica. Por quê? Porque há uma relação do Estado, em que o Estado tem ali a situação jurídica de cada um desses contratos. Em alguns casos, o Estado já autoriza que celebre a escritura pública, porque a pessoa que está ocupando o imóvel hoje é a mesma pessoa que está no contrato original, ou ela tem uma cadeia sucessória de contratos. Em outras, ela não tem isso. Naquelas hipóteses em que a pessoa se encontra na primeira situação, ou seja, uma situação de normalidade e tranquilidade, ele vai ser encaminhado aos tabelionatos da cidade, mediante agendamento, para que sejam celebradas as escrituras públicas. Celebradas as escrituras públicas, se leva a registro. Segundo caso, não há cadeia completa, segue o procedimento tradicional do Projeto Terra, com ações judiciais, com sentença. O melhor de tudo, o que é? Nenhuma dessas ações, em regra, nenhuma dessas ações, seja no Projeto Terra, você é dono do seu imóvel, ou no Projeto Terra, eu sou o Coab, tem custo para as pessoas. Ou seja, toda a parte de escritura, toda a parte de registro de imóveis, ela é feita de forma isenta para essas pessoas, desde que a renda familiar seja dentro do patamar estabelecido pelo município, em lei municipal, que são 5 salários mínimos. E aí também havendo para cada município a possibilidade de regulação em lei para isenção de ITBI e para talvez um parcelamento, uma renegociação de IPTU. Isso muda de cidade para cidade, de município para município, construído de forma individual. Pessoal, espero ter conseguido trazer o máximo de informações possíveis com relação ao projeto Terra. Fico à disposição para se alguém quiser mais algum esclarecimento. E para finalizar, só gostaria de observar que, pensando aqui, refletindo, vendo as falas de cada um e vendo a programação do evento, o que nós conseguimos identificar é que todas as experiências que aqui foram relatadas mostram o seguinte: nós temos um grande abismo que separa a propriedade formal regularizada da propriedade informal, onde a propriedade formal regularizada ela tem uma série de benefícios e onde a propriedade informal ela não tem esses benefícios. O que me parece que todos esses projetos, essas iniciativas têm em comum, o Projeto Terra, assim como todas as demais que foram aqui citadas, é de construir pontes de uma realidade para outra, para possibilitar que aquelas pessoas que se encontram na informalidade venham atravessar essa ponte para ter essa situação regularizada, formalizada e tenham os benefícios sociais e econômicos advindos disso. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos mostrar métodos. Mais uma opção para fazer regularização fundiária. Agradecer muito a presença do Dr. Adri, que tem outro compromisso, e vai ter que se retirar. Mas, assim, a gente tem uns minutinhos para quem quiser ter algum questionamento, alguma observação, fiquem à vontade. Ó, doutor José Lula. Muito
São tantas pautas interessantes que nós precisaríamos fazer uma janta. Um café da manhã. Doutorado conduz nosso processo de altos galopes, 800 famílias, complexo, mas muito bem conduzido pelo senhor, a mediação, a questão da área passando do Estado para o município, parabéns pela condição, e empresas privadas precisam mais de gente que tem senhor assim, não quero fazer uma garantia jurídica. Eu esqueci o nome. Everton. Já tinha chegado para mim essa questão do projeto Terra. E eu vi muita similaridade com o que está acontecendo no Paraná e Santa Catarina. Claro, legal, nomes diferentes, mas é o Tribunal de Justiça fazendo a regularização fundiária. E isso fica um certo espanto que alguns litígios de regularização fundiária, a qual aqui, município próximo a nós, Viamão, que é onde o município fazendo a regulação fundiária, está vendendo a terra para os moradores. Nós buscamos um erro de origem, não sou advogado, sou engenheiro, visto de origem no processo, e conseguimos, já estavam fazendo a venda da terra para os moradores, já haviam comprado, e nós precisamos reverter no Tribunal de Justiça. O município hoje está entregando uma treta para os moradores. Se isso acontecer num projeto onde é só questão de troca de ideia mesmo, tá? Não vem há tempos que eu estou enfrentando isso no Paraná, Santa Catarina, para a Justiça fazendo regulação fundiária. Aqui eu vi que é um pouco diferente. E lá, por coincidência, até, desculpa a minha seriedade, quando chegou o Lar Legal, o nome é diferente, Lar Legal Santa Catarina, Paraná é outro nome, o Paraná é Lar Legal, eu vi que surgiu as empresas que estão 2 meses antes, ou no próprio mês, surgiram as empresas que estão trabalhando no processo. E eu fui buscar a informação. As empresas são parentes dos embargadores. Eu tenho essa informação, minha advogada me orientou a não seguir adiante isso aí. As empresas são parentes dos embargadores. Eu pergunto, mas esse problema não é o caso. Se o conflito acontecer num processo aonde o Tribunal de Justiça fez a regulação fundiária, como que eu busco a quem vai? Ele mesmo vai julgar uma demanda judicial? Assim, o princípio básico, tá? O princípio básico das ações envolvendo o projeto Terra são ações em que não há conflito. Ou seja, a existência do conflito é um impedimento para que a regularização ocorra pelo projeto Terra. Ou seja, tem que haver um consenso, tanto por parte daqueles que ali estão ocupando, quanto por parte do município. Tanto é que, no primeiro momento, o município ele faz uma ação geral por núcleo, dizendo, vou pegar o exemplo de Cachoeira, tá? Nós fizemos um levantamento por núcleo, dizendo, são tantos imóveis que tem para regularizar em cada um desses núcleos. Vamos dizer, nesse núcleo aqui tem 200 imóveis para regularizar. Então, o que acontece aqui? O município, ele faz primeiro um pedido, dizendo, eu quero regularizar esse imóvel com 200 esse núcleo com 200 imóveis, certo? Aceito esse pedido de regularização por parte do judiciário, o que vai acontecer? Se faz um chamamento das pessoas interessadas, moradoras desses imóveis, desse núcleo, para comparecerem, fazerem o seu cadastro, apresentarem a documentação que elas têm, e aí então são feitos pedidos individuais, ou seja, a partir daí, cada uma dessas pessoas faz um pedido individual para regularização e o reconhecimento daquela propriedade como sendo sua, ou seja, o pedido de transformação daquela posse em propriedade. E aí então vai para o Ministério Público dá parecer e volta para a sentença. Então, há aqui um princípio de quase, não sei se o termo correto seria uma jurisdição voluntária, mas é a mesma lógica da jurisdição voluntária, ou seja, é aquela jurisdição em que não há conflito. Ou seja, até se, por exemplo, tiver uma situação em que em um dos imóveis há uma ação judicial em que 2 pessoas estão disputando a posse desse imóvel, esse imóvel já vai ficar fora do projeto. Vão ser regularizados apenas aqueles em que há consenso entre o município e o morador de que aquela pessoa que ele se encontra é efetivamente
a pessoa que tem que ser regularizada. Ou seja, não há previsão de conflito. Eu digo um conflito surgir pós-reúbe, pode acontecer. Um vício de origem lá e esse conflito acontecer. O Tribunal de Justiça fez a regularização fundiária e ele vai decidir sobre esse conflito lá no futuro. Pode? Essa é a minha dúvida. É normal. Outra questão, assim, a questão na reúbe plena, né? A questão urbanística. O município chancela, aprova um projeto urbanístico, dá diretrizes de área, porque Palhoça não deu. Palhoça, 1.600 lotes foram feitos lá, tiraram a área urbana em 480 lotes, nós tínhamos morador contratado, nós assumiu, entregamos para o município, aí não foi o município, tanto é que está bloqueado, está suspenso agora. 1.600 lotes suspensos e caídos na matrícula. Porque não houve participação do município, o município não aprovou. Inclusive denúncia de moradores que eles levavam as medidas de terreno e entregavam lá para sair as matrículas. Divergente, inclusive, da topografia que nós fizemos. Orientação, descrição totalmente diferente da topografia que nós executamos. A minha pergunta é, nesse terra, eu só estou dando um exemplo do Estado, desculpa, mas porque eu não conheço o terra completo. Nesse projeto terra, o município vai chancelar um projeto urbanístico aprovado? Claro, porque como é que se pensou a regularização quando há necessidade de urbanização? Porque a REURB, tal como previsto na 13465, como é que a gente lida com ela no projeto terra? Tá? Nesse caso, o modo de atuação ele é exatamente como foi originalmente utilizado no projeto Mortos Certos que a gente usa, tá? A atuação do Poder Judiciário, nesse caso, ela se dá em consórcio, em conjunto com o município. Não tem como ser de outra forma. Então, se eu preciso fazer urbanização, se eu vou usar, se o Poder Judiciário vai participar de uma REURB plena, ele vai necessariamente induzir o município a fazer uma REURB plena. Significa que, por exemplo, todas as obras de urbanização, de infraestrutura, serão assumidas pelo município. O que o projeto condicionou, tá, é que nesse processo de REURB feita pelo Poder Judiciário, a REURB não pode ser concluída se não houver, ao menos, energia residencial, iluminação pública nas vias públicas e água. Como é que a gente lidou com o esgoto? Tá? O esgoto é importante explicar para vocês. O esgoto deveria estar junto, pode estar junto. Mas o que acontece com o esgoto? Vocês devem saber que o município, o estado do Rio Grande do Sul tem 597 municípios. E destes 317 contratam a Corsã para a prestação do serviço de esgotamento sanitário, de saneamento básico. Qual é o problema? Por que a gente não incluiu o esgotamento sanitário como um item da urbanização obrigatória da REURB feita no projeto? Porque eu não posso fazer... A Corsã ela tem projeto de rede de esgotamento sanitário para todos os 317 municípios. Todos têm. E todos têm um cronograma. E eu não posso fazer, porque entrou no projeto terra um assentamento núcleo urbano numa região X, eu não posso fazer com que a Corsã, que tem um cronograma para começar na zona leste, faça a rede na zona oeste no núcleo específico. Então, a gente não incluiu o esgotamento sanitário como uma parte da urbanização obrigatória, porque eu não posso furar o planejamento feito pela Corsã. Professor, mas nós estamos aí nos demais como? Nós estamos pulando o etapa essencial da preocupação primeiro ambiente, porque eu só estou mas nesse caso... Eu preciso só uma dúvida aqui, que é, isso vem a tempo também, mais de ano, desde que eu comecei a implantar no Paraná de Catarina. Os municípios já estão recuando, mas só estão vendo que não era a solução milagrosa que eles acharam. A minha pergunta é a seguinte: vai ter a chancela do município na aprovação desses projetos? Porque nós temos dois memórias legais. Nós tínhamos dois memórias legais, que era feito em Viamão e que era feito em Porto Alegre. Porto Alegre aprovava um projeto, licenciava e o memória legal deu certo. Nós temos Viamão, que pegava o cadastro imobiliário, mandava para o juiz dava as matrículas. Então, duas coisas diferentes. Aqui deu certo, lá o problema apareceu anos depois. A minha preocupação é o seguinte:
tem a chancela do município, o município vai, no processo senhor lá, vai ter um termo de compromisso com o morador instalar fossa e filtro apostando na cultura. Com licença, já dou a palavra, né, para a resposta, mas a doutora Dulce vai pedir licença para sair, que ela tem aula para dar agora às 18 horas, agradecer a presença dela. Obrigada, pessoal. E por uma questão de tempo, né, acho que vou dar a palavra para a resposta, e se alguém mais tiver alguma pergunta, para a gente poder finalizar essa mesa e dar seguimento, né, ao coquetel, enfim. Só para esclarecer, porque isso é bem importante, porque depois eu já te entrego a palavra. O projeto Terra, ele só inicia com parceria com o município. Só inicia. Não há regularização fundiária do projeto Terra, quando a REURB plena, a regularização fundiária, sem que haja parceria. O município se inscreve, a comissão avalia, se ela entende que de fato ela tem condições de fazer regularização fundiária. Por exemplo, se o município se inscreve e requer que o projeto Terra faça regularização fundiária em uma área de risco, a comissão não aceita. Porque a regularização fundiária em área de risco exige estudos técnicos sobre a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco, que tornam a REURB complexa demais para ser feita pelo Poder Judiciário. Mas, nesse caso, a regularização fundiária depende, inclusive, da implementação das medidas da lei. Então, nesse caso, se o município solicita a regularização fundiária de um núcleo situado em área de risco geotécnico ou hidrológico, não entra dentro do projeto. Então, toda a REURB plena é uma REURB feita em parceria município e Poder Judiciário. A gente, por que é interessante, é bem importante você saber, por que interessa ainda assim que o Judiciário, será que o município não poderia fazer sozinho a REURB plena? Por que interessa do ponto de vista de quem trabalha? Porque a titulação feita pelo Poder Judiciário, particularmente pela qualidade do trabalho dos legisladores, é muito mais veloz do que aquela que é feita no trabalho exclusivo dos municípios nos termos da 13465. Agora, a parte urbanística, de urbanização, é com o município. Sim, professor, mas eu acho, desculpa, é um tema muito importante. Desculpa, só só uma questãozinha mais. Eu vejo que está acontecendo lá em cima do Paraná, Santa Catarina. Eles estão tirando a área do problema, titulando as pessoas na propriedade e deixando o problema do município. E aí o cara que faz o URB, ele se preocupa com esgoto, com saneamento, com situação viária, com declividade, com a rodovia, e que o Tribunal de Justiça não está pensando nisso. Não, desculpa aqui, não estou... O que fica claro, tá? Assim, o município mesmo, por exemplo, Terra, ele continua sendo o protagonista da REURB. Mas tinha que ter a obrigação de aprovar. O município tinha que ter a chancela do município. Não pode titular alguém na propriedade. Quem administra a organização urbana, a ocupação do solo urbano é o município. Isso é discricionalidade do município. Mas é isso que eu estou dizendo. O município ele continua... E não o Estado, e não o Tribunal de Justiça. O município continua como protagonista da REURB. Sim, mas no projeto, a pergunta é, tem que ter projeto aprovado? Se tiver, isso está correto. Se não tiver, tem uma falha no processo sistema. Já explodiu essa filha. Desculpem, gente. Isso. Acho que a gente vai acabar a discussão. Lembrei até de eu participando do Congresso de Direito Municipal discutindo REURB titulatória com a Eugênia Simões aqui, né? Olha, então, é uma discussão bem longa, né, Eugênia? Todo mundo sabe. Então eu vou finalizar a mesa. As discussões podem continuar, desculpa, né? Mas é que todo mundo tem horário e a gente vai dar início então ao coquetel. Muito obrigada a todos.